Olá pessoal, mais uma aula aí com o professor José Barbosa. Nós vamos falar um pouquinho sobre opinar, argumentar, defender ideias. Estas são as habilidades e competências que nós vamos comentar durante a nossa aula. Opinar, argumentar, defender ideias. Em nosso dia a dia, a todo momento, emitimos opiniões ao defendermos nossas ideias. Isso acontece em casa, na escola, no trabalho, na rua e etc. Opinar, argumentar, convencer o outro ou ser convencido fazem parte da vida dos cidadãos. É uma forma de participar mais criticamente da sociedade. Trouxemos um exemplo aqui, a entrevista jornalística. Uma das maneiras de obtermos informações sobre determinado campo do conhecimento é conversar com alguém que domine o assunto de nosso interesse. Essa conversa é uma entrevista, quando o entrevistador faz perguntas a serem respondidas pelo entrevistado, seguindo os turnos de fala. A entrevista oral ou escrita pode ter como objetivo levar o entrevistado a manifestar uma opinião a respeito de um assunto, ou levá-lo a dar um depoimento sobre um acontecimento que interessa ao público provável do veículo pelo qual essa matéria vai ser divulgada. Pode ser no jornal, no rádio, na TV, na internet ou na revista, etc. A entrevista jornalística, ela traz esta linha de raciocínio. Uma conversa com turnos de fala determinados, uma pergunta, outro responde, entre o entrevistador e o entrevistado, registra para ser vinculada em determinada mídia. A intenção é obter do entrevistado informações ou opiniões sobre o assunto, de interesse do público-alvo do veículo de publicação. A linguagem varia de acordo com as circunstâncias comunicativas, o entrevistador, o entrevistado, a intenção, o suporte, o assunto, o público, o contexto, as marcas de oralidade. E a construção dessa entrevista é a introdução, a abertura, perguntas e respostas com turnos de falas determinados, informações, opiniões e argumentos, e os recursos, as imagens, o tamanho, a forma como vai ser elaborada essa estrutura para a possível entrevista ser publicada. Construção dos textos. O gênero entrevista costuma obedecer à seguinte divisão: introdução ou abertura, explica para o leitor ouvinte quem é o entrevistado e qual assunto será abordado. Perguntas e respostas, a cada vez que muda a pessoa que fala, muda o turno de fala. A informação na entrevista, de acordo com a intenção do entrevistador. A entrevista pode ter como foco as informações sobre a vida do entrevistado ou sobre um assunto que será abordado, comentado, explicado. E a argumentação na entrevista, quando o objetivo da entrevista for conhecer o pensamento do entrevistado sobre determinado assunto. Ele precisa embasar sua opinião com argumentos, recursos para sustentar um ponto de vista, dados, fatos, raciocínios, trecho de especialistas, trecho de livros, enfim, para que tenha mais veracidade. Aqui nós encontramos o período composto por subordinação. O que é isso? Ele tem a oração principal e uma oração subordinada. A oração que não exerce função sintática em relação à outra, ela é a principal. E a subordinada, ela depende, ela exerce uma função
sintática, ela depende da oração principal, né? Ela é subordinada à principal. E vem aí distribuída em substantivas e adjetivas. O que é um editorial? Geralmente escrito em jornais e revistas, mas também veiculado no rádio, na TV. Tem como principal finalidade expor ideias e posicionamento do órgão responsável pela sua veiculação. A opinião expressa no editorial é atribuída ao órgão que o divulga, e não uma pessoa em particular. Por isso, não se identifica o autor do editorial dos jornais, pois é uma opinião do jornal em questão sobre determinado assunto que lhe pareceu de maior interesse. Os editoriais são escritos pelo Conselho Editorial, grupo de profissionais responsáveis pela linha editorial de um determinado veículo de mídia. O editorial ele é um gênero opinativo veiculado pelos meios de comunicação, principalmente jornais. Qual é a intenção? Manifestar ideias, opiniões do veículo de comunicação que o representa. Apresentar um ponto de vista sobre determinado assunto ou fato. A construção é a ancoragem ou a introdução. Depois vem a tese, a opinião, o posicionamento, os argumentos e também, se houver contra-argumentos, e depois a conclusão final. A linguagem é objetiva, impessoal e formal. Escolher bem as palavras, as expressões que exprimem aí o ponto de vista, o posicionamento de quem está argumentando ou contra-argumentando. Tipos de argumentos. Argumentos podem ser científicos, de autoridade ou citação, de valoração, de uso, com uso da ironia ou contra-argumentos. Então, os elementos estruturadores do texto argumentativo é a introdução, a ancoragem, né, que é introduzir o leitor no assunto a ser tratado, pode ser feita em base em saber partilhado, comum entre as pessoas, informações, dados históricos, estatísticas, citação de um autor com credibilidade no assunto. E claro, depois que você apresenta o tema, você vai defender, você vai fazer a tese, a proposição, né, a ser defendida diante do assunto. E a argumentação, formada pelos recursos, pelos procedimentos que o autor do texto utiliza para fundamentar ou sustentar a tese apresentada, muito utilizado nos artigos de opinião e também nas redações dissertativas. E a conclusão é a síntese feita com base em tudo que foi exposto, também sugerir algumas propostas de soluções aí para minimizar ou solucionar esses problemas apresentados. Normalmente, o artigo de opinião eles são textos polêmicos, né? Por exemplo, gravidez precoce, drogas na adolescência, e violência nas ruas, enfim. Tratando desses assuntos, traz-se na conclusão algumas propostas para minimizar ou para solucionar esses tipos de problemas. Os tipos de argumento nas suas especificidades, né? O argumento científico apresenta dados científicos ou estatísticos, dificilmente contestados. O argumento de valoração são conceitos e ideias respeitados e aceitos universalmente como paz, harmonia, respeito, justiça, liberdade, fraternidade. O contra-argumento é a apresentação de um argumento contrário ao do autor, para provar que este analisou o assunto por todos os ângulos. O argumento de autoridade ou citação, o pensamento, as conclusões de autoridades no assunto, ou seja, as pessoas que o estudaram muito e podem falar com propriedade. E o argumento com uso de ironia ocorre quando se diz alguma coisa, na verdade, quer se dizer o contrário. É a intenção de criticar. Os argumentos vistos anteriormente, quando bem empregados, tornam o discurso persuasivo mais consistente. Para não comprometer o texto, deve-se evitar argumentos inconsistentes como apoio, apelo emocional, clichês ou chavões, exemplos pessoais, crenças pessoais.
Coesão textual é o uso de pronomes. Os pronomes são elementos de coesão textual, pois contribuem para estabelecer relações no texto, ligar ideias, remetendo a termos anteriores ou posteriores, e tornar o texto mais conciso, evitando repetições. Este quadro abaixo aqui demonstra alguns pronomes. É bem observado que dentro de um texto, a repetição de palavras torna o texto pesado, cansativo, bom, substituí-lo por pronomes. E aqui alguns deles. Coerência. Relação entre as partes do texto que cria uma unidade de sentido. O texto composto de várias frases, períodos e parágrafos precisa de uma ligação entre essas partes que garanta a unidade de sentido. Muitas vezes encontramos elementos explícitos de coesão que fazem esta ligação, como as conjunções, os conectivos, os nexos lógicos. Outras vezes não há elemento explícito de coesão, mas a coerência se mantém pela relação e ligação que podemos fazer entre as ideias expostas. Vamos encontrar a coerência no poema abaixo de Guilherme de Almeida, o pensamento. O ar, a folha, a fuga, no lago, um círculo vago, no rosto, uma ruga. Que palavra dá sentido a todas as outras no poema. Veja que nós estamos tratando do pensamento, falando de tempo.